Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar a conceituação de função derivada e também o que entendemos por derivadas de ordem superior. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo é bem simples. A ideia aqui é definir o que vamos entender por função derivada e o que nós iremos entender por derivada de ordem superior. Só que neste caso, é bom lembrar que nós estamos trabalhando com funções reais de uma variável real. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. Então veja, imagine que eu tenha f, uma função, e a, o conjunto para o qual f' de x exista. Ou seja, eu estou pegando uma função e eu vou pegar o conjunto de pontos nos quais sempre é possível calcular a derivada da função nestes pontos. Bom, se eu tenho este conjunto, eu posso definir uma função nesse conjunto. A função que eu vou denotar por f', que sai deste conjunto A e tem imagem real, dada por x, que é elevado na f' de x, ou seja, para cada ponto a imagem é a derivada da função neste ponto, é chamada simplesmente de função derivada ou derivada. Quando nós estamos falando derivada de uma função, automaticamente nós estamos trabalhando com a função derivada, ou seja, é aquela função que pega um ponto do domínio e leva na sua derivada quando essa derivada existir, evidentemente. Nós podemos ainda chamá-la de derivada de primeira ordem e a gente indica por f1. A derivada de f' denomina-se derivada de segunda ordem de f e nós vamos indicar por f2' ou f2. E de maneira similar, eu defino derivada terceira, derivada quarta, assim por diante. Então, veja, a primeira derivada eu chamo de f'. A derivada segunda, que eu chamo de f2, é a derivada da derivada. Ou seja, eu peguei a função f e derivei duas vezes. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. Ou seja, eu peguei a função f e derivei três vezes. E assim por diante. Então, façamos um exemplo para termos esta ideia. Então, veja, tenho f de x igual a 3x ao cubo menos 6x mais 1. Então, eu vou determinar a derivada primeira, derivada segunda e derivada terceira. A derivada primeira dessa função, considerando que é um polinômio, veja, a derivada de 3x ao cubo é 9x², a derivada de menos 6x dá menos 6 e a derivada de 1 é 0. Então, a derivada primeira é 9x² menos 6. Quando eu calculo a derivada segunda, eu vou derivar essa função, que é o equivalente a derivar f duas vezes. Então, a derivada de 9x² dá 18x, e a derivada de menos 6, como é um número, agora dá 0. E, por fim, a derivada terceira é a derivada da derivada segunda, que é 18x, essa derivada é 18. Se eu quisesse calcular a derivada quarta, eu derivaria a derivada terceira, que neste caso daria 0. E daí por diante, todas as demais dariam 0. Num segundo exemplo, eu tenho a função dada por f de x igual a x² para x menor ou igual a 1 e 1 para x maior que 1. Eu vou mostrar para vocês o gráfico de f e de f', só que neste caso eu vou mostrar quem é a função derivada. Então perceba, neste momento você está vendo a função no alto da tela, e aí eu tenho três condições para pensar. A primeira é se x for menor do que 1. Se x for menor do que 1, a função é dada por x². Então neste caso, f' de x vai ser a derivada de x², que é 2x. Se x for maior que 1, a função fica 1. Então, neste caso, a f' de x é a derivada da função constante 1, que é 0.
Agora eu vou pensar especificamente no x igual a 1. E para isso eu vou calcular dois limites, ou seja, eu vou calcular as derivadas laterais. Então primeiro eu vou calcular a derivada lateral à esquerda. Então é o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. E isso fica o limite para x tendendo a 1 pela esquerda. Para valores menores do que 1, a função é x². A f de x, quando x é igual a 1, eu vou observar a lei x², então é 1² e fica 1, dividido por x menos 1. O numerador é um produto notável, nesse caso é o produto da soma pela diferença. Então isso fica x menos 1 vezes x mais 1. Tudo isso dividido por x menos 1. Cancelo este termo com este e, portanto, me sobra o limite apenas da função x mais 1 quando x tende a 1. Então isso vai ficar 1 mais 1, que é 2. Por outro lado, quando eu calculo o limite agora para x tendendo a 1 pela direita da função f de x menos f de 1 sobre x menos 1, ou seja, eu estou calculando a derivada lateral à direita, isso é o limite para x tendendo a 1 pela direita. F de x para x com valores maiores do que 1 é a função 1, menos a f de 1, que é 1, dividido por x menos 1. 1 menos 1 dá 0, 0 dividido por x menos 1 dá 0. Então esse limite dá 0. Então perceba, calculei o limite à esquerda, deu 2, calculei o limite à direita, deu 0. Os limites laterais existem, mas são diferentes. Portanto, o que eu estou afirmando é que a filinha de 1 especificamente não existe. Logo, a minha função f' de x, ela vai ser descrita da seguinte forma. Ela é da forma 2x, se o x for menor do que 1, e ela é 0 se x for maior do que 1. No 1 especificamente ela não existe. Então vamos olhar os gráficos então dessas duas funções. Então perceba, aqui você está vendo o gráfico de f e observe o seguinte, no ponto x igual a 1 eu tenho um bico. Então, apesar de ser contínua, isso já me indicaria que eu não teria derivada no ponto x igual a 1. Já a sua derivada, como você pode ver por esse traçado vermelho, apresenta uma quebra, uma descontinuidade em x igual a 1. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.